Fala povo, beleza? Tudo bem com vocês? Tudo certo? Hoje eu vim aqui reagir a um vídeo que me pediram. Um inscrito fez um pedido num comentário ali e eu tô trazendo, beleza? É, o nome é Caminho do Suplicante, Verdadeiro Criador de Algoritmo Sonoro, beleza? Deixa eu aumentar a tela aqui. E, enfim, o que que eu sei sobre isso? Eu sei praticamente tudo, na verdade, né? Eu sei que o antigo Deus Sol ele cria o Sazir quando ele tá meio que enlouquecendo, né? E meio que esconde o Sazir lá dentro do. Como é que é o nome do lugar? Da corte do Rei Gigante. E ele meio que sela, fecha aquela parte lá e ele decide morrer, né? E para poder renascer e voltar no corpo do Sazir. Só que o Sazir que ele criou, ele mandou meio que ele mandou várias partes dele meio ruim, assim, pro Sazir e tal, né? E aí o Sazir fica pra lá. E a ideia dele é o quê? Ele vai morrer e vai renascer no corpo do Sazir lá dentro da corte do Rei Gigante e vai voltar sem aquela corrupção toda, sem os problemas mentais de loucura que ele tá tendo agora, né? Ele tá quase perdendo o controle. E só que na hora que ele vai renascer, né? Isso acontece e ele vai renascer, ele acaba sendo traído por três dos anjos dele, né? Dos reis dos anjos lá, que ele tinha oito. Ele é traído pelo anjo do vento, que é o Leodero, que se torna o deus das tempestades. Ele é traído pelo anjo do sol, que se torna o novo deus sol, né? Que eu não lembro o nome. Eu sempre esqueço o nome dele, é Alquilzes, alguma coisa assim. E o Hera Bergen, que é o anjo da sabedoria, né? Que ele também se torna um deus. Os três, eles meio que traem, devoram ele ganha uma sequência zero, né? A partir dali, e ascendem para seus postos de divindades, né? E vale, vale lembrar que o verdadeiro criador, que é esse aí, ele vai ser uma criação que é tipo meio que uma ressuscitação forçada do de uma parte do antigo Deus Sol, se eu não me lembro, é uma coisa assim. E com o ódio, com a raiva que ele tem da traição. Então ele é um ser que é bem obscuro, bem vingativo, bem com. Não é à toa que ele tem todos aqueles problemas lá ele é bem parecido com um deus maligno, praticamente, né? E, e a outra parte dele renasce no Adam, né? Que aí a gente já sabe e tal. Depois, no final do primeiro livro, eles se juntam. O Adam e o verdadeiro criador eles estão tendo uma batalha durante o livro inteiro para ver quem fica mais forte, para eles se encontrarem e batalharem. O que vencer vai meio que. Eles vão meio que se juntar, é obrigado eles se juntarem, né? Se fundirem. E aí o mais forte deles vai assumir o controle. E o Adam tá fazendo todo aquele plano dele para chegar na sequência zero, para conseguir algumas outras coisas ali que eu não vou falar, mas. E aí ele se junta e vai assumir o controle do corpo para se tornar um pilar de volta, né? Ou um meio pilar, basicamente. Enfim, e vamos pro vídeo aqui. Se tiver alguma coisa que eu tenha falado errado, você pode me corrigir ali embaixo. Mas a princípio eu acho que é isso. E qualquer outra coisa que vocês queiram saber, ou se a música não deixar claro, a gente vai vendo conforme a música, beleza? Vamos lá, 3, 2, 1, play. Bem bizarro. Vale, vale ressaltar que é bem bizarro, né? Ele numa cruz de cabeça pra baixo. O bagulho é meio macabro. Não tem como não pensar que é um deus maligno. 22 caminhos à frente, 22 formas de cair ou ascender. Eu escolhi o caminho do enforcado, porque nele o pecado tem preço e a salvação nasce do sacrifício e da dor. Não busquei luz nem redenção fácil, busquei carregar aquilo que ninguém quer entre sombras, carne e corrupção. Aprendi que existir é suportar o peso do que o mundo não consegue conter. Na sequência 9, me torno suplicante de segredos. Ouço o véu do mundo se rasgar em sussurros. Nomes proibidos queimam dentro da mente. Vejo auras
sinto olhos além da realidade. Cada ritual me aproxima do abismo invisível. Conheço sacrifícios e verdades distorcidas. Meu espírito cresce, mas a sanidade vacila. O destino me observa por frestas ocultas, e todo segredo aprendido cobra seu preço. Na sequência 8 sou um ouvinte. Vozes antigas falam direto no meu sangue. Entidades torcidas me contam seus medos. A loucura vira companhia constante. O mundo normal já não sou igual. Escuto o que não foi dito em voz humana. Verdades que rasgam quem tenta entender. Cada som carrega maldição ou poder. E sobreviver é aprender a não enlouquecer. Na sequência 7 o aceta das sombras. Minha forma se confunde com a noite. As sombras obedecem ao meu gesto. Invoco monstros feitos de ausência. Prendo inimigos em casulos escuros. Rastreio almas pelo reflexo da escuridão. Minha visão vê o mundo cinza e distante. As trevas se moldam em lâminas e fés. E cada passo deixa frio e degeneração. Carrego pecados que não são meus. E penduro onde a luz não ousa entrar. Entre a carne, a sombra e os deuses mortos. Meu sacrifício sustenta o mundo em pé. Se alguém deve cair, que seja eu. Na sequência 6, o bispo das rosas. Deixa eu pausar aqui. Cara, ele vai falar das sequências do caminho do suplicante, né? Eu sou meio burro, eu achei que ele ia falar justamente do verdadeiro criador. Então eu dei um monte de spoiler lá no início, mas... Enfim, vai ficar desse jeito aí. Desculpa aí se eu passei algum spoiler pra vocês que não ia aparecer na música. Também não sei, né? Tem ainda 4 minutos de música, pode ser que ele fale alguma coisa do verdadeiro criador, ou do criador caído, né? Que é como o Clan chama ele. A carne se curva à minha vontade. Sangue e osso viram ferramentas vivas. Curo mutilações e crio horrores. Meu corpo aprende a não morrer. Cara, muito bom, Ter em carne sem forma, esconder crimes dentro de mim. Explosões nascem do próprio corpo. Sou médico e carrasco no mesmo ritual. Na sequência 5 me torno um pastor. Deixa eu pausar aqui. Cara, esse caminho deles é muito roubado, velho. É muito forte. Tipo, é um dos melhores caminhos pra batalha, na minha visão, assim, pelo menos. E sem falar que pastor, pra mim, pelo menos, é a melhor sequência 5 do verso, né, velho? Você poder juntar pessoas e pegar o poder das pessoas pra você ter outros caminhos. Você sabe o estrago que o Clan fez como German, só tendo a fome rastejante na mão, que tinha mais ou menos metade do poder deles, né? Que era um item feito de uma característica de um pastor, que ele conseguia basicamente... Ele tinha 5 dedos, né? Obviamente. E aí, cada dedo ele conseguia usar um poder de aguentar uma característica, seria mais ou menos assim, né? Ele sela uma característica, uma alma, não sei explicar muito bem, né? Mas, tipo, ele sela uma pessoa ali, depois que a luva mata, ela consegue pastar a pessoa. E aí ali dentro você consegue salvar algumas, não são todas, né? Algumas habilidades de combate dela, né? Não só de combate, e às vezes de suporte, alguma outra coisa, depende do caminho. Então chega um momento que o Clan tem o caminho, tipo, ele consegue viajar usando o caminho da porta lá, né? Que é o caminho do aprendiz para poder fazer várias coisas. Ele tem o poder de luz, que é do caminho do sol. Ele tem um poder lá que é do caminho do árbitro, que ele consegue meio que ordenar as coisas e tal. Ele tem... Se eu não me engano, ele tem... É que ele vai trocando conforme o tempo vai passando, mas se eu não me engano, ele tem alguma coisa do caminho do espectador também. Tenho quase certeza, mas... Que ele conseguia dar um terror, tipo um fear no cara, assim. Se você joga algum jogo online, você tá ligado, né? Tipo um fear. O que afeta a mente do cara. Eu não lembro bem se é do caminho do espectador, mas era de algum caminho bem roubado. Enfim, o Clan teve vários caminhos além do caminho do vidente. Então o caminho do vidente não é tão forte, mas tipo as pessoas... A primeira coisa em batalha, quando você tá com alguém desconhecido, é tipo... Qual o caminho dele? Pra saber o que eu tenho que cuidar, né? Basicamente. E quando você chega e vê o Clan tacando um bagulho de luz... E aí do nada tacar um bagulho que faz uma ordem como se fosse do caminho do árbitro. E aí você fala, que porra é essa? Qual que é o caminho dele, né? E aí você se perde e o Clan, que é um cara que consegue... resolver as coisas em momentos cruciais, em momentos muito rápidos, né? Ele tira um máximo proveito disso. Então imagina esses bichos aí, que eles conseguem usar esse poder, eles conseguem se curar
né? Tipo, eles estão morrendo assim, aí a carne deles vai voltando, se refaz, tem um poder de cura absurdo. Eles conseguem se esconder dentro de pessoas. Tipo, tem uma. A Ordem Aurora é a ordem que seria o grupo, né? Digamos assim, que nem o Clube de Tarô. Seria um grupo secreto, entre aspas, né? Porque todo mundo sabe quem são eles, de lunáticos, de malucos, né? E eles usam esse poder deles, todos são meio que do caminho desse caminho do suplicante aí. E tudo que dá de errado em Backlund e em outros lugares é culpa deles. Eles estão em tudo. E se não é culpa deles, eles assumem a culpa só de maluco, tá ligado? E então vai ter vários personagens que são muito fortes que vão estar ali. E a gente acaba conhecendo vários. No primeiro livro, um dos fortes que a gente conhece, né, é o Senhor A, que ele é, eu acho que é uma sequência 5 pastor. Né? Forte que eu digo de nível intermediário, né? Existe anjos, existe outras coisas, mas tipo, existem santos também, mas são seres que a gente não tá. Nesse momento do anime, da novel, a gente não tá lidando com eles ainda, né? E eu tô tentando falar do caminho da sequência número 5, beleza? E aí o Senhor A, que é um pastor, ele dá um trabalho do caralho. Era pra ele ter matado o Clan 2, 3 vezes, tá? Ele era muito mais forte que o Clan. E tem uma hora que as meninas lá do clube de tarô meio que fazem uma... Querem que ele assassine uma pessoa. E daí eles vão lá e oferecem um preço pra ele assassinar, né? E esse senhor A, que não é aliado, mas ele meio que é um mercenário e ele mete o louco, né? E aí ele entra dentro do corpo de alguém, tipo, ele fica no intestino, ele entra, tipo, na barriga da mulher. E aí quando a mulher entra no quarto lá, que ela é, tipo, meio que uma garota de programa, ela entra no quarto pra falar com um cara que é um Beyonder também, né? Mas é um nobre, meio nobre, assim, né? E tem um monte de gente cuidando em volta, então ele não teria meio que como entrar no quarto sem ser notado, né? Então ele entra ali e aí ele já pega com a mulher lá, ele já faz ele estoura o corpo dela de fora pra dentro, ou de dentro pra fora, né? Melhor dizendo, de dentro pra fora, de fora pra dentro é foda, né? E ele arma um espaço ali onde ele consegue criar uma luta muito boa. Ele também usa um dos poderes que ele roubou, né, para poder selar toda o lugar ali. E daí ninguém consegue escutar do lado de fora, ninguém consegue ajudar, ninguém consegue fazer nada. E ele acaba matando aquele cara numa luta assim bizarra, né? Ele é muito forte. E aí você percebe que o caminho deles, principalmente a sequência 5, é bizarro de forte, tá? Então eu enrolei, passei vários minutos para falar só isso. Esse caminho é forte, é roubado, tá? É um dos melhores caminhos que tem. Se não te levasse à loucura, seria o caminho perfeito pra você escolher, né? Pena que corrompe gente pra caramba. Todos eles são malucos, tá? Só pra avisar. Enfim, voltando. Médico e carrasco no mesmo ritual. Na sequência 5 me torno um pastor, o mais poderoso abaixo do nível semi. Ó, exato, falou. As almas viram armas na minha mão. Vinculo espíritos, guardo seus poderes. Liberto espectros para lutar por mim. Carrego 7 destinos dentro do peito, alterno entre mortes como quem troca de lâmina. Sombras ganham peso e forma real. Me torno um rebanho feito de condenação. Na sequência 4 cavaleiro negro. A degeneração vira espada nas minhas mãos. A carne espiritual é cortada sem defesa. Minha armadura é feita de corrupção. Olhos vermelhos brilham na noite. Arranco pensamentos depravados da mente. Transformo-os em sombras vivas. Prendo inimigos dentro da própria escuridão. Sou guerra feita de carne e trevas. Na sequência 3, o templário da trindade. 3 corpos surgem do mesmo pecado. 3 vozes compartilham uma só vontade. A carne se refaz mesmo após a ruína. Uma célula basta para voltar. Crio sombras no meu próprio formato. Troco de lugar com minha ausência. Liberto várias almas ao mesmo tempo. Me torno altar, arma e criatura. Na sequência 2, o presbítero profano. Minhas palavras viram correntes invisíveis. A linguagem distorce o destino dos outros. Uso frases como lâminas de corrupção. Faço a verdade apodrecer por dentro. Cada nome que digo me fortalece. Cada resposta do inimigo condena. A degeneração nasce da comunicação. E o verbo se torna maldição viva. Não existe salvação sem corrupção. Nem trono sem cadáver no chão. Quanto mais alto eu subo na dor, mais perto chego do nome de Deus. O abismo agora reza por mim. Na sequência eu sou o anjo negro. Reino sobre o mundo das sombras. A corrupção
sequência zero, torno mil enforcado. 5 cabeças carregam o peso do pecado. Sou carne torcida e sombra sem fim. O mundo das sombras se curva ao meu passo. A degeneração desperta dentro de mim. Absorvo a morte destinada a outro. Carrego o fim pra que reste esperança. Crio monstros, silencio a existência. Não sou mais homem nem anjo profano. Meu nome é sentença e divindade. Sou o Deus da corrupção e do sacrifício. O ápice da queda que se fez. Caralho, olha ele se soltando, que porra é essa? Eu não esperava que ele ia tentar se soltar, não. Oh, muito. Opa, peraí, cliquei sem querer aqui. Deixa eu pausar. Tananã. Enfim, cara, não contava as coisas, eu dei spoiler à toa, mas então vamos finalizar com mais spoiler, né? Porque não adianta deixar vocês aí na mão. Fiz merda, vamos continuar. Seguinte, eu tenho um spoiler que eu não tinha entendido tão bem no final do primeiro livro, ou acho que é no segundo, né? Que é do Adam. Mas basicamente, ou eu não lembrava muito assim, mas eu peguei esses dias de novo o spoiler e relembrei. O Adam, no final, começa a despertar o antigo Deus Sol, né? Todo mundo sabe isso até aqui, né? Aí, que é o pai dele, né? Então ele acaba começando a se despertar no corpo do Adam. E ele também tem uma parte dele, que é uma parte mais obscura, uma parte mais puro ódio, né? Assim, que é no verdadeiro criador. E para ele se tornar novamente o antigo Deus Sol, um pilar novamente, ele precisa de 5 características de sequência zero, né? Que é exatamente essa do enforcado, a do espectador, a do... que é a visionário, né? A do Deus do Sol, né? Que é do Deus Sol. Que aí é dos 3 traidores, né? Do Deus Sol, o das Tempestades, que tá com Leodero, e o da Sabedoria, que tá com o Hera Bergen. Então, no momento que ele vai lá lutar, mais ou menos o momento que o Clan tá, tá naquela luta lá dele pra se tornar uma sequência zero e tal. Então, ele meio que dá um apoio pro Amon, mas no momento que o Amon meio que perde, não tem muito o que o Amon fazer, o Amon desiste, né, daquela situação e volta pra lá onde tá o Adam. E aí o Adam pega e se junta e tem uma batalha com o enforcado. E ele acaba vencendo, né? Porque ele se preparou bem antes, ele tem uma parte da Sephiroth, ele tem as duas... como é que é o nome? As tábuas lá da blasfêmia. O Adam se preparou por muito, muito tempo para essa luta para chegar e vencer. Então ele vence o verdadeiro criador e quando os dois se unem, ele assume o corpo principal. Então é o Adam falando ali. Só que ele se une muito bem, mas ele vence, mas também não é que vence assim, tipo, e acabou o verdadeiro criador. Não, o verdadeiro criador, ele tem toda aquela parte de fúria, aquela parte de ódio, de ser traído e de vários outros problemas dele que ficam no interior, ficam tipo no peito do Adam. O Adam ainda tem aquela mente fria, calculista, que pensa nas coisas, mas ele ainda é afetado, ele ainda é bem afetado pelo verdadeiro criador. Então ele já vai se tornar um cara mais irritado, sabe assim. Não é exatamente o Adam que pegou o poder dele. E como é que o Adam depois que ele junta os dois, ele pega e usa um poder do visionário, justamente que é o do sequência zero do caminho do espectador, para imaginar as outras 3 características de sequência um, né, que ele precisa para poder se tornar um novamente um pilar. E aí ele consegue meio que enganar, né? Esse sistema de características e tal. Ele se torna um meio pilar, tipo um meio antigo Deus Sol, né? Que é o que ele era antes. Quando ele consegue se juntar nisso, ele pega e usa o poder que ele tem por alguns minutos e sela
os três traidores, que é o antigo, que é o atual deus da sabedoria, o deus das tempestades e o deus Sol. E aí ele vai ser lá no mundo divino dele. E aí lascou, velho. Que ele vai. O spoiler que eu tenho, eu não cheguei nessa parte, é que ele vai meio que torturar eles ao mesmo tempo que vai absorvendo a sequência zero deles. Até o final do segundo livro, ele vai ficar, tipo, forte, né? Até chegar. E ele vai meio que cuidar um pouco das coisas, porque essas três igrejas vão começar a ficar mais fracas, né? E ao mesmo tempo que ele tá bem forte, ele não quer afetar completamente o clã, porque para ele é melhor que o clã volte, porque o clã também tem a vontade de salvar essa terra e tal. E o Digno Celestial é um maldito, né? Então ele tá meio que mantendo, ele não quer ajudar muito o clã, mas ele não quer atrapalhar o clã. Então o clã tá num sono lá, lutando contra o Digno Celestial para ver quem vai assumir o corpo, né? E ele precisa, o Adam ele precisa que em algum momento o clã retorne, certo? Como um digno, como o novo digno celestial, né? Como o novo Lorde dos Mistérios, né? Não o digno celestial, como o novo Senhor dos Mistérios, e ajude ele a resolver todo esse problema aí da invasão. Mas por enquanto o Adam tá matando no peito. E o Amon perdeu, infelizmente, né? Perdeu pro clã, eu tava torcendo pro Amon. E agora ele vai ter que meio que aceitar. Ele vai entender, ah, foi meu pai que renasceu aqui. E ele vai ser meio obediente e tal. E ele vai começar a fazer algumas missões pro Adam, né? Então, várias coisas que ele tá fazendo no Cosmos, as coisas que ele vão fazer no segundo livro, são baseados no que o Adam quer que ele faça. Tem a ver com o plano do Adam, tudo. E aí o Adam vai meio que controlar o segundo livro aí, mais ou menos. Várias coisas vão ser o que o Adam quer e vai ter meio que um jogo por trás dos panos do Clay, meio que usando um pouco do poder dele e o clube de tarô para resolver certas questões no mundo físico, no mundo real, né? E o Adam vai meio que contrapor isso. Então vai ser uma luta entre os dois, tipo uma luta de xadrez, né? Vai ser bem bacana de ver. E eu particularmente tô no terceiro volume do Círculo da Inevitabilidade. Eu não tenho todos esses spoilers porque eu li, mas sim porque eu fui curioso e fui pesquisar, né? Então tem alguns spoilers que eu não tenho, tipo o que o Amon vai fazer, porque eu gosto muito do Amon e eu quero ver ele fazendo as coisas em ação, mas eu tenho alguns desses spoilers como eu acabei de entregar eles aqui, beleza? Eu acho que são spoilers que não estragam a obra, porque você meio que já sabe. A maior parte do que eu falei tá no final do primeiro livro, então a gente já sabe. Eu só tô supondo e tentando trazer uma parte do que. Pra concluir mais ou menos o que foi o final do primeiro livro, tá? Eu não dei nenhum spoiler brutal assim do segundo livro aí que vai estragar a experiência de alguém. Então não vou nem avisar que é spoiler. Eu já tô falando aqui desde o início que vou dar spoiler, vou dar spoiler. Eu acho que as pessoas entenderam, né? Enfim, gostei bastante da. Poxa, eu tô então, galera, eu pausei aqui porque eu fui ver o que que tinha acontecido aqui, que bateram aqui na porta, tá bom? Mas é isso, eu acho, né? Consegui meio que explicar o que que seria da música. Gostei muito de reagir, gostei muito da música. Me perdi um pouco no que era pra ser a música, né? Eu acreditei que seria do verdadeiro criador, contaria basicamente a história dele, né? Tô escutando muita música da Rhodes, né? Que ele conta a história de início ao fim. E na verdade era uma explicação mais do caminho do suplicante, inclusive um dos caminhos mais roubados que tem da obra, né? Mas enfim, gostei da música, gostei de reagir ao vídeo, a gente conseguiu trocar uma boa ideia. E é isso, eu vou ficando por aqui, tá bom? Deixa um like, se inscreve no canal aí pra ajudar a gente. E é isso. Fui.